Esse é mais um vídeo de histórias de assédio moral. Toda primeira quarta-feira do mês eu vou estar tentando postar um vídeo com esse tema. Esse quadro é onde eu conto histórias reais de assédio moral que foram levados à justiça e foram condenados. E eu trago provas e o valor da condenação. E por que eu faço isso? Porque caso você esteja passando por uma situação semelhante, você saiba como fazer esse enfrentamento, saiba para onde recorrer e saiba quais recursos você tem que juntar. Oi, meu nome é Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Olá, estou toda mocinha de novo, porque hoje bateu a onda em mim, vou ter que gravar 3 vídeos hoje, talvez no próximo seja mais executivo. Mas enquanto isso eu tô meio romantiquinha, tá? Então vamos lá. Como a gente tá no mês de novembro, o mês da consciência negra, eu decidi trazer um caso de assédio moral com discriminação racial. Então vamos começar? Então vamos lá, o caso. O caso é de uma empregada que entrou com ação contra o empregador alegando assédio moral e discriminação racial no ambiente de trabalho. O que ela falava? Que ela era tratada com muito mais rigor do que os outros funcionários, que ela fazia preferencialmente as tarefas de faxina, era delegado para ela preferencialmente, que o gerente falava que ela não valia nada, e que ela não valia nada porque ela era estrangeira, e que o gerente falava que não gostava de negros. Essa parte aí eu vou dividir entre parte 1 e 2. O que eu vou falar na parte 1 e na parte 2 é referente ao ponto de vista do juiz e do desembargador que julgou. Em primeira instância, que é o juiz, que assim que você entra com a ação, é o juiz que julga. Se você entra com recurso, é o desembargador que julga, entendeu? Então eu vou contar o ponto de vista do juiz de primeira instância e o ponto de vista do desembargador na segunda instância, na parte 1 e na parte 2, tá? Tá. Então, parte 1. A ação foi julgada improcedente. O que é isso? A ação é julgada improcedente com base nos pedidos formulados na petição inicial. Petição inicial é quando você entra com a ação, você tem que apresentar essa petição inicial, que é relatando os fatos que aconteceram. Então, com base no que foi pedido nessa petição inicial, é julgado procedente, que é a favor, ou improcedente, que é contra a petição inicial. Eu tenho que explicar de uma forma muito simplória para dar para entender. Então, o juiz de primeiro grau julgou a ação improcedente, ou seja, não reconheceu os pedidos da empregada. Por quê? Ele disse que a testemunha da empregada e a testemunha do patrão foram divergentes, muito divergentes. E ele escolheu acatar ao que disse a testemunha do patrão. Então, na fundamentação dele, todo juiz que vai dar uma sentença, ou o desembargador que vai dar um acórdão, ou um ministro que vai dar um acórdão, o nome muda só em relação às instâncias. Primeira instância, vara comum, é juiz. A segunda instância, que é o tribunal, normalmente é tribunal, né? Mas é o desembargador. E a terceira instância, que é o STJ ou STF, são chamados ministros. Mas é só a nomenclatura que muda. Mas eles desempenham a função de julgar o processo, o recurso ou o recurso especial extraordinário. Uma aulinha básica de direito aqui. Então, o que eu tava falando? Todo juiz, desembargador, ministro tem que fundamentar as suas decisões. Então eu vou contar aqui sobre a fundamentação que o juiz usou para julgar improcedente os pedidos da empregada. Ele falou que as testemunhas divergiram muito, a testemunha da empregada e a testemunha do patrão. Por quê? Porque a testemunha da empregada disse que ela realmente era tratada com rigor excessivo, ela realmente era tratada diferente dos outros empregados, que as funções de faxineira e de cozinheira normalmente eram delegadas para ela fazia mais funções. Ela viu a situação em que o gerente disse para a empregada que ela não valia nada e disse também que tinha outro negro trabalhando no estabelecimento e que ele também era tratado de forma diferente, mas isso mudou quando essa pessoa negra virou amigo do gerente. Mas até então ele era tratado de forma diferente também dos outros trabalhadores. Enquanto que a testemunha do patrão disse que havia rodízio de serviço, ou seja, todo mundo desempenhava a mesma função. A empregada não sofria advertência, mas as advertências que a empregada sofria eram justificadas. Já teve uma contradiçãozinha aqui, mas ok.
que sabia que tinha outro negro trabalhando na empresa, mas que ele não era tratado de forma diferente, que ela sabe, porque ela nunca trabalhou com essa pessoa, que essa outro negro que eles falam reiteradamente nesse processo. Então ela fala que tinha sim outro negro, que não conheceu, mas sabia que ele não era discriminado, e que essa testemunha do patrão se considera negra, mas nunca foi discriminada no ambiente de trabalho. Com base nesses dois testemunhos, o juiz entendeu que o que era exigido da empregada era o que estava na lei, que existia uma exigência de serviço, mas que isso não era caracterizado assédio moral ou discriminação racial. E aí a empregada entrou com recurso, e esse recurso foi julgado, e que essa é a parte 2. O recurso foi julgado pelo desembargador. Então essa é a parte 2, o julgamento do recurso. No recurso, a empregada acrescentou alguns fatos. Entre esses fatos, que a testemunha do patrão não trabalhava no mesmo horário que ela, por isso não tinha como afirmar as coisas que ela afirmou na audiência, que os vídeos anexados pelo patrão mostram como ela era cobrada em público, de maneira vexatória, inclusive pedindo que ela fizesse duas coisas ao mesmo tempo, que era fritar hambúrguer, que ela estava fritando, e que arrumasse os produtos do balcão ao mesmo tempo. E essa gravação foi feita na frente de clientes e funcionários numa praça de alimentação. Teve outro vídeo também anexado pelo patrão, em que mostrava que queria que o gerente queria que ela cortasse melhor o bacon antes de guardar. Esses dois vídeos foram anexados pelo patrão como forma de mostrar que ela não era boa no seu trabalho. Que quando ela entrou em contato com o Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa da cidade dela, para alegar o que estava acontecendo, esse centro entrou em contato com o patrão pedindo para que ele comparecesse ao estabelecimento desse centro para prestar esclarecimento, só que ele nunca foi, se recusou a ir, e na defesa dele disse que a queixa da autora para esse centro foi injustificada. Então, na fundamentação do desembargador, ele fundamentou que o que eu vou trazer aqui não quer dizer que foi trazido só agora. Quer dizer que o desembargador observou mais isso do que o juiz de primeiro grau. Deu pra entender? Eu já expliquei isso, mas não quer dizer que fatos novos foram trazidos, exceto esse de que a testemunha do patrão não trabalhava no mesmo horário que ela. Mas quer dizer que esses fatos agora foram analisados, que antes não haviam sido analisados, ok? Então, o que o desembargador fundamentou? Que a testemunha da autora disse que ela realmente era tratada com diferença perante os outros funcionários, que a funcionária costumava ser mais acionada para tarefas de limpeza do que outros funcionários, e que quando tinha distribuição de gorjeta, o gerente não entregava para essa funcionária a gorjeta, ele entregava para um terceiro para que entregasse para ela. Deu para entender? Né? Ficou claro. Eu sou a funcionária, o gerente não me entrega a gorjeta, ele entrega para fulano que entrega para mim. Estranho, né? Que essa testemunha disse que houve uma discussão entre o gerente e a funcionária porque pela delegação de tarefa, né? A funcionária estava fazendo na semana toda a mesma tarefa e mesmo assim o gerente delegou que ela fizesse, né, essa tarefa de novo naquele dia da semana. E ela alegou que ela já estava fazendo aquela tarefa que fazia a semana toda. E aí o gerente falou assim que ela não valia pra nada. Foi nessa situação que ele falou na frente da testemunha que ela não valia pra nada. E que a funcionária foi relatar para essa testemunha e acabou até chorando nesse relato. Mas que a testemunha viu ele falando que ela não valia nada. E que, exceto essa situação acima, que ela estava fazendo o serviço a semana toda e foi de novo solicitada para fazer o serviço, ela não tinha visto mais nenhuma situação em que a funcionária tinha negado prestar algum trabalho que foi delegado para ela. Enquanto que a testemunha do patrão continuava com as mesmas informações nos olhos do juiz, do desembargador. Então, o que o desembargador fundamentou? Ele fundamentou que a testemunha analisou essa outra parte do que a testemunha da autora tinha dito e continuou com a mesma perspectiva do que a testemunha do patrão tinha dito, que era que não havia discriminação, que tinha outro negro trabalhando que ela sabia que ele nunca tinha sido discriminado, que ela era negra também e não se sentia discriminada. A empregada não sofria advertência, mas as que a sofria eram justificadas,
Mas tudo isso sobre os olhos de que as duas não trabalhavam no mesmo horário, ok? Ok. A condenação eu vou falar no último tópico, então segura aí. Tá, e quais foram as provas? Conforme eu disse, foram anexados 2 vídeos pelo patrão, um que mostrava o gerente cobrando o trabalho da funcionária na frente de clientes e funcionários, em que ela devia fritar o hambúrguer, que ela estava fritando o hambúrguer na hora do vídeo. Ela devia estar guardando também os produtos sobre o balcão. E outro vídeo que o gerente exigia que ela cortasse melhor o bacon antes de guardar. Esses 2 vídeos foram juntados pelo patrão. Além disso, teve a testemunha da autora, que a autora é a empregada, e a testemunha da empresa ré, que é o patrão, tá? Além disso, teve o depoimento pessoal da vítima. E no caso, o desembargador avaliou também uma decisão da STJ, em que o STJ fundamenta que minha bateria social tá mínima, tô absolutamente estressada. Em que o STJ fundamenta que, nesses casos de assédio moral ou assédio sexual, normalmente as atitudes do assediador são feitas meio na surdina, tentando esconder os seus atos. Então, nesses casos de assédio moral e assédio sexual, onde essa atitude é feita meio na clandestinidade, o STJ considera que a palavra da vítima tem um peso probatório maior. Ou seja, se todas as outras coisas dão a entender que aconteceu, então a palavra da vítima tem um peso maior, tá? Então, nesse caso, foi analisado os 2 vídeos, as 2 testemunhas e um pezinho maior no depoimento pessoal da vítima. Qual foi a decisão do desembargador nesse caso, então? Tendo em vista a testemunha da empregada, que dizia que ela era tratada com rigor excessivo, que ela era tratada diferente dos outros funcionários, que outro funcionário negro também era tratado diferente, até que ficou amigo do gerente, e que as tarefas de limpeza ficavam a maior cargo da funcionária, e que ela tinha presenciado a briga do gerente com a funcionária, em que o gerente dizia que ela não valia nada, e analisando a testemunha do patrão, que não trabalhava no mesmo horário que a funcionária que entrou com a ação, que não negou especificamente as condutas assediantes ou discriminatórias do gerente com a empregada, e que o fato da testemunha dizer que ela se considera negra e não sofria discriminação não muda nada no processo, porque se ela não sentia discriminação ou se ela não sofria discriminação, não quer dizer que outra pessoa não poderia ter sofrido. E entendeu também que as filmagens anexadas pelo patrão, como forma de mostrar que a empregada não era eficiente no que fazia, na verdade mostram um rigor excessivo com que ela era tratada, tendo que desempenhar 2 funções ao mesmo tempo, ou que o patrão pegava mais no pé dela. Basicamente essas palavras. As filmagens serviram para mostrar que o patrão pegava mais no pé dela do que de outros funcionários, e que o tratamento com ela tinha realmente um rigor excessivo e era uma conduta expositora na frente de clientes e outros funcionários. Considerando tudo isso, o desembargador entendeu que houve sim discriminação racial e assédio moral no ambiente de trabalho. Qual que foi a condenação? A gente tem que levar em conta que foi uma época logo depois da reforma trabalhista, e a reforma trouxe um dispositivo no seu texto, que o dispositivo hoje é considerado como inconstitucional, ou seja, não cumpre a Constituição. E qual que era esse dispositivo? Uma limitação das indenizações por danos morais. Isso aí não pode ter, tá? Não pode ter uma limitação ou um tabelamento de danos morais. Mas na época desse julgamento ainda estava em vigor. Então o desembargador entendeu que, como a conduta do empregador foi uma falta grave, ele estipulou o teto máximo que podia para esses casos, que aí nesses termos estabelecidos pela CLT de limitação, foi dada uma condenação de 20 salários da empregada na época do fato, que resultou em 25 mil
R$ 25.230 de indenização por danos morais. Talvez se fosse um pouco mais recente o caso é bem recente, é de 2000 e... Eu esqueci de anotar, amigos. 2019, eu acho. O caso é bem recente, mas esse julgamento que fez cair esse dispositivo de tabelamento de indenização foi alguns meses depois dessa decisão do desembargador. Então, se tivesse esperado um pouquinho mais, talvez essa indenização fosse maior. Mas ela ainda foi bastante alta pelos padrões que a gente está acostumado na Justiça do Trabalho. Então, a condenação foi de R$ 25.230. Então é isso, esse é o segundo vídeo do quadro História de Assédio Moral, em que eu trouxe um caso de assédio moral com discriminação racial. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com seus colegas de trabalho. Comenta aqui se você tem alguma sugestão ou se você tem alguma dúvida. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus, que eu preciso começar a monetizar. Me segue no Instagram que eu trago mais vídeos sobre o ambiente de trabalho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!